Vamos continuar falando sobre o fim da MP 808. O nosso foco hoje será o contrato de trabalho intermitente, que consiste numa modalidade de contratação em que o trabalhador recebe apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. Ela rompe com a lógica do artigo 4º da CLT, que diz que o trabalhador deve receber pelas horas efetivamente trabalhadas e também pelo tempo à disposição do empregador. No caso, nós vamos analisar o que foi criado pela reforma trabalhista, alterado pela MP 808 e agora essa alteração deixou de existir. São os efeitos jurídicos da queda da reforma sobre o contrato de trabalho intermitente. O trabalho intermitente foi um dos pontos que mais foi alterado pela MP 808. Ela alterou a redação do artigo 452A, que era a redação original da reforma trabalhista, e criou nada menos que outros 7 artigos: 452B, 452C, 452D, 452E, 452F, 452G e 452H. Com o fim da MP 808, esses artigos deixam de existir e tudo volta a ser regulado conforme a redação original do artigo 452A dado pela reforma trabalhista. Como a MP 808 havia alterado muitas coisas em relação ao trabalho intermitente, nós vamos focar em alguns pontos dos mais importantes. Por exemplo, o artigo 452D, que resolvia um problema relacionado à instabilidade da vida do trabalhador. Porque no contrato de trabalho intermitente, o trabalhador vai receber só pelas horas efetivamente trabalhadas. A carteira de trabalho dele vai ser assinada, mas ele vai ficar em casa, esperando o dia que ele vai ser chamado para o trabalho. E aí ele espera uma semana, espera um mês, espera um ano, e esse negócio vai ficando indefinido no tempo. Para resolver isso, o artigo 452D colocava um delimitador temporal. Dizia o seguinte: olha, se passar um ano sem o trabalhador ser chamado ao trabalho, aquele contrato de trabalho intermitente está rescindido. A demora, o prazo além de um ano para chamar para o trabalho, era uma causa de ruptura do trabalho intermitente. E isso era algo positivo por inúmeras razões. Por exemplo, para o trabalhador é bom porque ele evita essa coisa indefinida, dele ficar anos e anos vinculado a um contrato de trabalho sem ser chamado a trabalhar. Também é bom do ponto de vista das políticas públicas, porque evita que sejam mascarados, que sejam fraudados os índices de desemprego. Imagine a situação de pessoas vinculadas a contrato de trabalho intermitente que estão há anos sem ser chamado ao trabalho, mas nos índices de desemprego está contando como empregado, quando na verdade, do ponto de vista real, concreto, é como se estivesse desempregado. Obviamente que se a MP caiu, agora você vai poder ficar nessa condição de empregado sem efetivo trabalho. E os índices de desemprego do governo, esses vão explodir. Um outro ponto importante que a medida provisória vinha trazendo é o artigo 452H, que estabelecia uma espécie de proteção ao emprego. Como assim? Bom, imagina que você hoje está trabalhando empregado, contrato de trabalho por prazo indeterminado, ganhando na forma do artigo 4º pelas horas trabalhadas e as horas à disposição. E aí, com o advento do contrato intermitente, o empregador vem e te manda embora e te recontrata sob a modalidade intermitente. A ideia era evitar que isso acontecesse. Por isso, o artigo 452H estabelecia uma proteção proibindo que trabalhadores, até o final de 2020, viessem ser demitidos e recontratados como intermitente, sem que entre um ato e outro houvesse intervalo de no mínimo 18 meses. Com a queda da MP 808, o artigo 452H deixa de existir e as empresas estão livres para demitir os seus atuais empregados e recontratá-los como trabalhadores intermitentes. E você deve estar se perguntando, será que isso é bom ou é ruim? Vamos imaginar uma cena de um garçom em uma pizzaria. Hoje ele é empregado e ganha para trabalhar 8 horas por dia, dentro do horário de funcionamento da empresa, até meia-noite. E ele ganha tendo movimento ou não, porque ele recebe pelo trabalho e o tempo à disposição.
Amanhã, quando ele for demitido e recontratado como intermitente, e der 9 horas da noite e o dono da pizzaria perceber que não tem movimento, o que ele vai falar para esse trabalhador? Pode ir embora para sua casa. E aí o efeito prático disso é que nesse dia ele vai receber 3 horas de trabalho a menos. No final do mês, qual é o efeito prático? Ele vai ganhar menos do que ganha hoje. Opa, espera um pouco. Olhando pelo lado do trabalhador, isso é negativo, ele vai ganhar menos, mas olhando pelo lado da empresa, isso é positivo, ela vai pagar menos no final do mês. É verdade. Mas tem uma coisa, não se esqueça que esse trabalhador que vai ganhar menos no final do mês, não vai sobrar aquele dinheirinho para no dia de folga ele ir com a família comer uma pizza lá na empresa. Como nós dissemos anteriormente, esses são os problemas, conflitos e paradoxos da queda da reforma. Aliás, procurando ver as coisas sob a ótica de quem emprega, esse contrato de trabalho intermitente deve causar um problema bastante complexo para as empresas. Porque você há de convir comigo que vai se tornar muito comum dos empresários firmarem esse contrato de trabalho intermitente com trabalhadores que eles vão chamar nas épocas que o movimento do negócio aumentar. Então eles vão ter aqueles trabalhadores empregados normais, já contratados segundo a CLT para trabalhar por prazo indeterminado, e vão ter esse banco ali formado de trabalhadores intermitentes que poderão ser chamados no momento ou outro quando o movimento aumentar. Acontece que o artigo 452A da CLT estabelece que o valor da hora de trabalho desse trabalhador intermitente tem que ser de no mínimo o valor do salário mínimo hora, que no Brasil em 2018 é de R$ 4,34. Considerando uma jornada de 8 horas por dia, você vai chegar à conclusão de que esse trabalhador intermitente terá que receber ao menos entre R$ 35 e R$ 40 por um dia de serviço. Mas eu não encontro ninguém para trabalhar uma diária por menos de 80, 100, 120 reais. E aí, provavelmente você vai dizer, não, esse trabalhador intermitente eu vou pagar para ele o valor de R$ 100 a diária, ok? Acontece que o direito do trabalho é um sistema e as suas escolhas de hoje geram consequências e efeitos jurídicos amanhã. E quando você contrata esse trabalhador intermitente com uma diária de R$ 100, significa que ele passa a ter um salário hora de R$ 12,50. E ele vai trabalhar lá na empresa ao lado dos trabalhadores que você já tem do dia a dia, empregados normais, que ganham, por exemplo, um salário mensal de R$ 1.200 para cumprir essa jornada de 8 horas diária, 44 semanais. Bom, esse salário mensal de R$ 1.200, quando você decompõe ele, significa que esse trabalhador recebe um salário mínimo hora de R$ 5,46. E aí nós temos na empresa um trabalhador intermitente com um salário de R$ 12,50 e um trabalhador seletista com um salário de R$ 5,46 por hora, fazendo as mesmas coisas, cumprindo as mesmas tarefas, com a mesma perfeição técnica e produtividade. Sabe o que isso gera para o trabalhador normal? Isonomia salarial dele com o intermitente. E esse trabalhador normal passa a ter direito a recompor o salário dele. Uma diferença salarial de nada menos que R$ 1.548,80 por mês, pedindo a isonomia dele com o trabalhador intermitente. Complexo, né? Claro que você vai me dizer, mas que bagunça! Isso aí vai acabar atrapalhando a vida dos trabalhadores e das empresas. O pessoal não falou que essa reforma trabalhista era para gerar empregos e melhorar a produtividade? Nessas horas que você se dá conta de que mentiram para você. Antes de terminar, me diz se você gostou desse vídeo. E se gostou, nos ajude compartilhando ele nas mídias sociais. No YouTube, se inscreve no nosso canal.
Saperialdi, Professor Wander Medeiros. No Facebook, curte a nossa página, Saperialdi, Professor Wander Medeiros. E hoje eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo qual é o próximo tema que você quer que a gente trate nessa série A Queda da Reforma da Reforma.